Iniciando a resolução das questões de matemática da prova concurso à Prefeitura de Triunfo, cargo de guarda municipal. Questão 81. O soldado Genival decidiu guardar uma parte do seu salário em uma conta poupança que oferece uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Ele possui o hábito de realizar os depósitos no primeiro dia de cada mês, que coincide com a data em que recebe seu salário, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Genival fez depósitos de R$ 1.000 cada. Considerando essas informações, é correto afirmar que o valor acumulado em sua conta no dia 1 de março de 2023, após o terceiro depósito, será superior a 3.100. Então, nessa questão aqui, a gente tem o seguinte. Ele faz 3 depósitos de R$ 1.000. Um em janeiro, um em fevereiro e um em março de 2023. Então, vê só. Primeiro mês, ele depositou, em janeiro, R$ 1.000. A taxa é de 0,5% ao mês. Então, só em fevereiro que ele vai render esses 0,5%. Então, em fevereiro, ele vai ter R$ 1.005, né? Se a gente calcular 0,5% de R$ 1.000, isso dá R$ 5. Então, aqui em fevereiro, começou aqui em janeiro. Fevereiro, ele tem esse valor, vai acrescentar mais R$ 1.000. E agora, ele vai ter R$ 2.005, tá? Em fevereiro. Passou mais um mês, vai render mais 0,5%. Isso aqui vai dar aproximadamente R$ 10, tá? R$ 10. Então, ele vai ter agora, ó, 2.015. R$ 2.015. Aqui, agora, eu vou acrescentar no dia 1º de março, R$ 1.000. Então, ele vai ficar com R$ 3.015. Então, em março, ele vai ter R$ 3.015. Então, a questão afirma que ele vai ter um valor superior a 3.100. Não, 3.015, inferior. Falso. Questão 89. Durante uma semana de promoção internacional, um site de venda de celular decidiu oferecer grandes descontos aos seus clientes. Antes de aplicar um desconto de 45% aos produtos, o site aumentou os preços de todos os itens em 45%. Nessa situação, é correto afirmar que o desconto real foi de quanto? Então, vê só, imagina que o produto custa R$ 100. Ele não disse quanto era o valor, mas vamos supor que é R$ 100. E eu dei um desconto, dei um aumento, na verdade, antes do desconto eu aumentei 45%. Ou seja, 45% de 100, R$ 45. Então o produto passou a custar R$ 145. E aqui agora é que eu dou o desconto de 45%. Então se a gente calcular 45% de 145, a gente vai obter aqui, na verdade, 145 vezes 45, 6.525. Dividido por 100. Isso vai dar 65,25. Esse é o valor de desconto. 65,25. Então, em cima de 145, tu tira 65,25. Tu vai ter, na verdade, um valor que vai ser 69,75. Esse é o valor que eles estão vendendo o produto. Então, percebe que antes custava R$ 100, agora está custando 79,75. Quanto é que foi o desconto? O desconto foi de 20,25%. Se fosse 20%, 20% de 100 é R$ 20. Então, teria R$ 80. Então, o desconto é superior a 20%. A questão afirma que é inferior. Falso. 89, falso. Questão 91. A Gilda é dono de uma gráfica que possui várias máquinas de impressão. Ele tem conhecimento de que 3 dessas máquinas são capazes de imprimir 1.600 cartazes
em um período de 12 dias, trabalhando 8 horas por dia, com eficiência de 80%. Agora precisamos determinar para quanto tempo 8 máquinas serão necessárias para imprimir 48.000 cartazes, considerando que elas trabalham 6 horas por dia com eficiência de 100%. Nesse caso, podemos concluir que o tempo necessário será superior a 15 dias. Então, ele tem conhecimento de que 3 dessas máquinas são capazes de imprimir 1.600 cartazes, trabalhando 12 dias, 8 horas por dia, com eficiência de 80%. Então, aqui a gente tem a questão de regra de 3 simples. Simples não, regra de 3 composta, né? Eu tenho várias grandezas. Então, aqui a gente tem cartazes, máquinas, cartazes, horas por dia e eficiência. Então, 3 máquinas produzem 16.000 cartazes, horas por dia não, né? Horas totais, né? Se a gente multiplicar as horas por dia vezes dias, a gente descobre quantas horas as máquinas trabalharam. Então, 12 dias vezes 8 horas, 12 vezes 8, dá 96 horas de trabalho, com eficiência de 80%. 80% é 0,8, tá? Agora, a gente tem, precisamos terminar para quanto tempo? 8 máquinas, ou seja, quanto tempo? X. 8 máquinas serão necessárias para imprimir 48.000 cartazes, considerando que elas trabalham 6 horas por dia. Então, 6 vezes x. Né? X é os dias, 6 vezes 6 dá o total de horas. Com eficiência de 100%, ou seja, 100% é 100 sobre 1, que é 100 sobre 100, que é 1. Nesse caso, podemos concluir que o tempo necessário será quanto? Então, montei aqui a tabelinha, colocar aqui a setinha para baixo, onde tem a variável. Se a gente trabalhar mais tempo, eu preciso de mais máquina ou menos máquina para produzir a mesma quantidade de cartaz. Mais tempo quer dizer o seguinte: quanto mais tempo, menos máquina eu preciso. Se eu trabalhar mais tempo, eu consigo produzir mais cartazes ou menos cartazes? Consigo produzir mais cartazes. Se eu trabalhar mais tempo, eu preciso de uma eficiência maior ou menor para produzir a mesma quantidade de cartazes? Se eu trabalhar mais tempo, eu preciso de uma eficiência menor, né? Tenho mais tempo para trabalhar, então a eficiência pode ser menor. Então aqui a gente fez o estudo da proporcionalidade. A gente percebeu que as horas são diretamente proporcionais aos cartazes, mas inversamente proporcional à quantidade de máquinas e a eficiência. Então agora é só montar a relação. Vai ser o seguinte: 96 sobre 6 vezes x igual. Aí do outro lado vai ficar as outras grandezas. 1.600 sobre 48.000, que eu vou simplificar, vai ser 16 sobre 48. Só cancelar, 3 zeros com 3 zeros. E essas duas vai ter que inverter. 8 sobre 3 e 1 sobre 0,8. E tudo aqui vai ser multiplicado, tá? Então a gente vai ter 96 sobre 6x igual 16 vezes 8 vezes 1. 128. 48 vezes 3 vezes 0,8. 115,2. Só multiplicar cruzado agora. 115,2 vezes 96, que vai dar 11.059,2, igual a 6 vezes 28, que dá 768 vezes x. X é os dias, é só a gente dividir. 11.059 por 768. Isso vai dar 14,4 dias. A questão está afirmando que será superior a 15 dias. Falso. 14,4 é menor do que 15. 92. A Guarda Municipal de um Estado está planejando a construção de um centro de treinamento com formato retangular. Eles possuem 400 metros de telas disponíveis para utilizar cerca de
cercando os 3 lados da área do centro de um treinamento, pois uma parede existente funcionará como quarto lado. Nesse caso, é correto afirmar que a área máxima do centro de treinamento é um valor superior a 20.000 metros quadrados. Então, vamos ver. Eu tenho aqui, na verdade, 3 lados, né? Comprimento e largura. Largura x, comprimento y. Se a gente somar x mais y, isso tem que dar o total de metros de tela, 400. Ou seja, 2x mais y igual a 400. Achei uma relação. Eu vou ter outra relação, né? Uma relação que vai dar a área. A área total é simplesmente produto de x por y. Tá? Produto de x por y vai dar a área total. Essa área, ela é em função de x e de y. Digamos que essa área é em função de x, tá? Vamos manter y aí e dizer que a área é em função de x. Se a gente substituir o y aqui nessa equação, se a gente isolar o y, a gente vai ter y igual a 400 menos 2x. Vamos substituir nessa expressão. Então, a gente vai ter uma expressão que depende do x. A área em relação ao x vai ser x vezes 400 menos x. Menos 2x. Quando a gente multiplicar, a gente vai ter 400x menos 2x ao quadrado. Essa expressão aqui é uma função de segundo grau, função quadrática. Para a gente resolver, para a gente descobrir qual o valor máximo dessa função quadrática, a gente vai ter que calcular o vértice dessa parábola. Função quadrática é dada por uma parábola, com cavidade voltada para baixo. Então, vai ter um valor máximo. E esse valor máximo de x, ele é menos b sobre 2a. Na verdade, a gente quer aqui é saber a área máxima, né? Então, é a parte y. Mas nem é x, é o y. Que é menos delta sobre 4a. Eu quero saber a área máxima. Então, aqui, delta. Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, b é 400. 400 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 0. Não tem c aqui. Dividido por 4a, ou seja, 4 vezes menos 2. Tá? Então, a gente vai ter, na verdade, aqui 400 ao quadrado. 400 ao quadrado, 160.000, dividido por 8. Na verdade, é menos 160.000 sobre menos 8, só que menos com menos dá mais. Quando a gente dividir por 8, isso aqui vai dar 20.000. Então, a área máxima que esse terreno pode atingir aí é 20.000. A questão está afirmando que é um valor superior a 20.000. Não, o máximo é 20.000, cara. Se o máximo é 20.000, não pode ser superior a 20.000. Falso. 93. Numa cidade, 2 praças foram construídas com as formas de um quadrado e um losango, ambas com o mesmo perímetro. Para realizar uma reforma nesses espaços, a prefeitura precisa saber a razão entre a área da praça quadrada e a da praça com formato losango. Sabendo que as diagonais do losango estão entre si como 3 para 5, e que a diferença entre elas é de 80 metros, podemos afirmar que a razão que a prefeitura necessita corresponde a 37 sobre 15. 2 praças construídas com formato de quadrado losango, ambas com o mesmo perímetro. É dito aqui que a razão entre as diagonais, ou seja, diagonal menor sobre diagonal maior, é igual a 3 para 5. E que a diferença, diagonal menor menos diagonal maior, ou seja, o contrário, é igual a 80. Então, com essas duas relações aqui, a gente consegue descobrir quanto vale cada diagonal, né? Aqui a diagonal maior é 80 mais a diagonal menor. E daqui a gente percebe que a diagonal menor é igual a diagonal maior vezes 3 sobre 5. Substitui aqui, ó, a diagonal menor, 80 mais diagonal menor
vezes 3 sobre 5. Então, a gente vai ter 5Dzinho igual a 80 vezes 3, 240, mais 3Dzinho. Ou seja, 2Dzinho igual a 240. Quer dizer que Dzinho vale 120. Se Dzinho vale 120, Dzão vale 200. 120 mais 80. Tá? Para a realização dessas reformas, precisa saber a razão entre a área, né? A área de um losango vai ser produto das diagonais, 200 vezes 120, dividido por 2. 200 por 2, 100. 100 vezes 120, 1.200. É a área do losango. Já a área do quadrado. Para calcular o perímetro do quadrado, a gente precisa saber do perímetro do losango, porque eles têm o mesmo perímetro. Para descobrir o perímetro do losango, vamos perceber o seguinte aqui. Ó. O losango, basicamente, é uma figura assim. Possui os 4 lados iguais. Só que os ângulos internos não são de 90 graus. É o que diferencia o losango de um quadrado. A gente tem duas diagonais, diagonal menor e diagonal maior. E elas são ortogonais e se encontram nos pontos médios. Ou seja, se uma diagonal possui 120 centímetros, eu vou ter aqui 60 e 60. Se a outra possui 200, eu vou ter 100 e 100. Tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é um triângulo retângulo. E esse aqui é um lado do losango. E o losango possui os 4 lados iguais. Se eu descobrir esse lado, a gente matou a questão, descobre o perímetro. Então, a gente tem aqui 100, 60. Teorema de Pitágoras. O lado ao quadrado vai ser igual a 100 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 100 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 100 ao quadrado dá 10.000. 60 ao quadrado, 3.600. Na verdade, o lado ao quadrado vai ser 13.600. Eles têm o mesmo perímetro, ou seja, o losango e o quadrado têm o mesmo lado, que os 4 lados são iguais e os perímetros são iguais. Então, losango e quadrado têm o mesmo lado. A gente quer saber a área do quadrado agora. A área do quadrado é simplesmente o lado elevado ao quadrado. Ou seja, se a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado, já descobri a área do quadrado aqui, 13.600. Então, ele quer saber a razão, né? Para realizar essa reforma nesse espaço, precisa saber a razão entre a área da praça quadrada e da praça do losango. Então, a razão entre o quadrado e o losango. O quadrado é 13.600, o losango é 12.000. Simplificando essa razão aqui, ó, cancelar 2 zeros com 2 zeros, 136 sobre 120. Tá? Dá para simplificar por 2. 136 por 2 dá 68. 120 por 2, 60. Simplifica por 2 de novo. 68 por 2, 34. Sobre 30. Por 2 de novo. 17 sobre 15. 17 sobre 15. A questão está afirmando que é 37 sobre 15. Questão 93. Falso também. A razão é 17 sobre 15. E a última questão, 94. Durante o concurso para a seleção de novos quadros municipais, os candidatos selecionados para as 6 vagas iniciais tiveram suas notas iguais a 7.2, 8.7, 6.8, 7.2, 9.1 e 8.4.
Assim, é correto afirmar que as notas média, mediana e nota modal desses candidatos aprovados são respectivamente. Vamos começar com a moda, né? Moda que mais se repete. Então, aqui a gente tem 7,2. Então, a moda, de fato, 7,2. Mediana. Mediana tem que colocar em ordem. Menor para o maior. Então, 6,8. 7,2. 7,2. 8,7. Não, 8,4. 8,7 e 9,1. Então, como são 6 notas, a mediana, na verdade, vai ser a média das duas notas centrais. Ou seja, a média entre 7,2 e 8,4. Só a gente somar 7,2 mais 8,4 e dividir por 2. Isso vai dar 15,6, que quando a gente dividir por 2, vai dar 7,8 de fato. Então a mediana está correta também. A média não tem o que fazer, tem que somar tudo, né? Então a soma aqui, a gente vai ter 7,2 mais 7,2 mais 6,8 mais 8,4 mais 8,7 mais 9,1. Então essa soma vai dar 47,4, que a gente tem que dividir por 6. Que dá 7,9. De fato, 7,9, afirmativa verdadeira. Tá? Então, questão 94, ela é verdadeira e assim a gente encerra a resolução das questões dessa prova.